Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre a C educacional, um ponto fora da curva do setor de educação, né? E por que que a gente vai falar da C, né? Porque esse vídeo. No último vídeo que eu fiz sobre a Cogna, e tá aqui, é só você pesquisar. E a gente acabou vendo um comparativo e aí percebemos, né, pelo vídeo, que a C foi uma surpresa, porque no comparativo setorial ela era a primeira imagem, a primeira evaluation, né? Na questão de PL, a gente vê aqui, era o PL de -6, né? Então significa o quê? Que só com o lucro dela, em 6 anos, você pagaria o preço que você paga por ela hoje, né? Extremamente barato. E o ROIC, que é o retorno sobre o capital, né? Digamos, a cada R$ 100 investidos, 16 retorna para ela. Também era o maior do setor. Então ela ganhava em qualidade, né? Tinha uma margem boa e também ganhava em preço, o que é raro. Isso me dá uma pulga atrás da orelha, né? Por que que ela tá barata assim, né? O que que tá acontecendo? Tem alguma pegadinha, tem alguma armadilha? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, né? Aqui na no setor, né? Ela tinha também 124% de valorização em 2025, uma das melhores da B3. Foi a única a expandir margem no primeiro trimestre de 26, enquanto o setor reduziu, né? E o PL dela, como eu já falei, em menos de 6 vezes. O que normalmente um PL de 10 é um justo, né? É normalmente acima de 10. Então, um PL de 6 significa o quê? Que o lucro dela retorna para ti em 6 meses, em seis anos, né? É muito barato. Então, vamos ver por quê. Será que tem uma armadilha, que nem o vídeo da Cogna, que a gente viu uma pegadinha? Vamos ver se tem essa pegadinha na C, né? Bom, antes de mais nada, o que é a C educacional, né? É um dos maiores grupos privados de educação do Brasil. A sede é em Recife, então normalmente quem vai conhecer é quem mora no Norte e Nordeste, né? O pessoal de São Paulo não vai saber quais são, né, as empresas que ela é dona. Tem mais de 364 mil alunos na base consolidada, 196 mil alunos no presencial, 4.342 alunos de medicina. E está em 26 estados, né? Então é capaz de o pessoal do Sudeste conhecer, sim. Ela tem as duas pernas, tanto presencial quanto a medicina, separa-se assim, né? E ela está deixando o EAD encolher de propósito, né? Pois é o segmento que tem o menor ticket e também a menor margem. Acho que isso explica um pouco porque que a margem dela é tão alta em relação aos pares. Eu gosto sempre de ver assim as marcas, né? Eu gosto de ver o site da empresa. E aí eu até descobri que ela é dona da Uninassal, né? A Uninassal tem aqui na minha cidade, né? Não sabia que era da C Educacional, né? Tem a Unama, que eu não conheço, a UNG, Uninorte, Unifael e a Unicet, né? Então, assim, da minha cidade, eu só conheço a Uninassal. Essa aqui deve estar em outros estados, né? Então, essas são as marcas que tem na C Educacional. Tem ensino superior, pós-graduação, formação profissional, institutos, né? Empresas de apoio. Bom, voltando aqui sobre para análise da empresa, ela tem os números do primeiro trimestre de 2026. Olha que cresceu muito aqui, peraí. Foi que eu fiz. Pronto. Primeiro subiu 74% o lucro líquido. A receita líquida subiu. A margem subiu um pouco, né? Manteve tática. A dívida líquida caiu 35%. E ela teve 45% a mais de geração de caixa pós-capex, ou seja, pós-investimento. Ou seja, ela teve margem subindo, dívida caindo e caixa entrando no mesmo trimestre em um setor em crise. Qual é o segredo dessa empresa, né? O que está acontecendo? E aí você vê que também a rentabilidade, que é o EBITDA nada mais é que uma medida do lucro, mas tirando aqueles efeitos de depreciação, amortização, né? Juros. Então é uma medida mais operacional. E a gente vê que o operacional dela está só crescendo. Esse trimestre cresceu novamente.
Mais um dado interessante é o endividamento, ou seja, ela está 13 trimestres consecutivos cortando dívida. Daqui a pouco, a expectativa é que ela fique com dívida líquida negativa, ou seja, que ela tenha mais caixa do que dívida. Esse resultado aqui, 0,75 vezes dívida líquida EBITDA, o que que significa? Significa que em menos de um ano, se ela quisesse, né, só com o resultado dela, ela conseguiria pagar toda a dívida que ela tem. E sem contar que ela reduziu a dívida dela aqui, né? Era CDI mais 2 e agora está CDI mais 1%, 1,1%. Ou seja, ela está cortando tanta dívida como também cortando juros. Porque é uma coisa proporcional, né? Se você está reduzindo sua dívida, significa que você se torna uma empresa mais segura, mais confiável. Então ela consegue acesso a empréstimos mais baratos. E aí, contexto do setor. O setor como um todo está reduzindo muito o EAD, justamente por causa desse novo marco regulatório, né, do EAD, que meio que obriga vários cursos a se tornarem semipresencial, não só EAD, né? Se eu não me engano, enfermagem foi um desses cursos. Então, o híbrido virou presencial, o que antes era ensino híbrido passou a reportado como presencial. O digital foi partido em dois, EAD puro só 10% presencial e semipresencial mínimo 50%. Então foi a estratégia da empresa encolher o EAD, né? Justamente depois desse marco. E aí a C priorizou cursos com mais presencialidade, nem sabia que existia essa palavra, ticket e imagem por aluno, né? Então basicamente focou em medicina. É o que está sendo o filé mignon do setor. E porque é a operação mais bem tocada do setor, né? Porque é a única expansão de imagem, né, já foi falado. A gestão de dívida exemplar, que a gente já mostrou. Medicina madura. A saúde já é 65% da base presencial e 48% da graduação. Ou seja, ela está focando realmente no filé mignon do setor, na parte mais atrativa do setor educacional hoje. Retorno real, ou seja, ela rentabiliza muito o capital dela, tanto o ROI quanto o ROIC, né? Significa o quê? Retorno sobre investimento. Então, a cada 100 reais que ela investe, ela retorna 16 reais para o cofre dela. Então, isso não é lucro contábil de mentira, né? É realmente um retorno real. O valuation atrativo, o que me deixa intrigado, como uma empresa dessa, ela tá com valuation tão baixo. E o balanço límpido, diferente da Cogna que a gente viu, tinha várias programas do governo que participava, tinha aquela questão do goodwill no balanço, que tornava o P sobre valor patrimonial bem reduzido, que a gente explicou no último vídeo sobre a Cogna, né? É diferente da C, a C é bem tranquila, não tem nada dessas aquisições, ágios, então é um resultado mais fácil de ler, um balanço mais limpo de ler, né? Bem cara crachá, entende? E o risco, né? O risco que ninguém comenta, né? Ela está com 120 das 1001 vagas da medicina, né? Operam por decisão judicial ainda sem trânsito julgado e os novos vestibulados estão suspensos desde fevereiro de 2025. E a medicina é um motor, né? Tanto do ticket, né? Do valor da mensalidade, quanto da margem do setor. Então, se mexeu nela, mexeu na peça mais valiosa da tese. Basicamente, a C está se performando também por causa da medicina. Então, se tem esse problema, é, uma, é um ponto a se observar, né? EAD colhendo forte, já foi um ponto assim que ela fez de propósito. PDD subindo, que é provisão para devedores duvidosos. Ela tem um tal de C solidário, né? Que é 11% da receita. É basicamente um financiamento próprio, tá? E aí o que acontece? Como ela que está financiando, então ela tem esse risco da inadimplência, né? Mas assim, ainda é baixo, né? 11% da receita. Então ainda dá para levar. E tem uma parte de fiéis aqui, né? 17%, que é um setor sensível à renda e emprego, né? Fiéis é para pessoas assim de classe média mais baixa, classe mais baixas, então se está tendo pouco emprego, está pouca renda, certamente
isso vai impactar também naqueles alunos do FIES e impacta na empresa. Bom, agora minha conclusão na tese. Novamente, a small cap que eu mais admiro no setor. Agora, o seguinte, né? O problema dela não é o balanço, é o risco jurídico da medicina. Está no meu radar como preferido do setor, com olho fixo nesse desfecho das 120 vagas. E outro ponto que eu não coloquei aqui é que o seguinte, né? O Peter Lynch, ele tinha um fundo gigante de bilhões de dólares, mas ele falava que o pequeno investidor tinha uma vantagem, porque uma empresa dessa da C é uma empresa pequena, de poucos bilhões de reais, e negocia poucos milhões por dia. Então, muitas vezes, esses grandes fundos não querem investir nela justamente por isso. Porque se eles investirem, eles acabam modificando muito o preço, porque eles compram boa parte das ações de negociação. E sem contar que dentro do fundo deles vai representar uma porcentagem muito pequena. Então, para eles não vale a pena. Agora, para o pequeno investidor, que se investe lá seus R$ 1.000 por mês, 10 mil, 20 mil, 100 mil que seja, vale a pena, porque vai representar uma parcela relevante da sua carteira. Então, no caso de valorização, vai dar um resultado bom. E ainda ele consegue negociar, consegue vender, se desfazer caso queira, né, da tese, ou caso aconteça alguma coisa. O que um grande fundo, se investe um valor considerável, não consegue. Então é uma empresa que está dando essa oportunidade para o pequeno investidor, na minha opinião. Eu não vi assim nenhum problema relevante que justifique esse preço tão baixo, esse valor tão baixo na C. Bom, essa é a minha conclusão do vídeo. Se você gostou dessa análise, não precisa nem deixar o like. O que eu quero mesmo é que você comente. Comente qual small cap ou qual sugestão de vídeo você deixa para o próximo para que eu faça, né? Então é isso, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima. É aqui, rapaz.